Boa. Turma, então é o seguinte, nós vamos começar a falar sobre físico-química, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês uma imagem aqui, vamos ver se vai, é da apostila, tá bom? Tá indo aí? Vamos lá, eletroquímica, chegou para Agora você? foi. Chegou. Chegou. Legal, legal. Pessoal, eletroquímica. Eu vou confessar para vocês uma coisa, tá? A parte de eletroquímica é a parte que eu mais gosto da química, tá bom? Então, assim, a físico-química é uma parte que eu gosto muito de trabalhar, essa parte de cálculo. Mas a eletroquímica, eu acabei criando um gosto um pouquinho diferente por ela. Por quê? Antes, quando a gente falava em eletroquímica, eu pensava exclusivamente em reações químicas que iam gerar energia elétrica, né? Mas não é bem assim que funciona, tá? Então, por exemplo, na eletroquímica a gente tem dois momentos principais, tá bom? Então, eu vou ter a ideia da pilha, tá? Que é a reação de eletroquímica, e a eletrólise. Olha só, dois nomes novos aí para você. Pilha e eletrólise. Pessoal, como eu comentei, a gente vai entrar mais um bate-papo, tá? Então, assim, quando a gente começa a falar em pilha, tá bom? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Pode mandar bronca a vocês. Vamos lá. Pilha. Falei em pilha, o que significa pra gente? Pilha de... famosa pilha AA, de bateria, É de bateria. Tem uma parte ou negativa e uma pilha, positiva. ou Ótimo. pilha de caixa, essas coisas assim. Tá, então a gente já começa com a ideia de pilha, né? Então, essas aí que né? Na minha calculadora, uma pilhazinha ali para poder funcionar no controle remoto, de repente num brinquedo, alguma coisa do gênero, né? Então, quando a gente começa a falar em pilha, a gente já pensa logo de início isso, né? Esse produto comercial que fornece energia. Então, quando a gente começa a falar em pilha, no comercial é isso, né? Um recipiente fechado que vai gerar uma quantidade de energia para a gente. Ok? Tendo, que nem a Maísa falou, um polo positivo e um polo negativo. Mas o que interessante é o seguinte, tá, pessoal? Como funciona a pilha? Qual a ideia da pilha? Né? Qual a ideia da eletroquímica em si? A eletroquímica é a parte da química que vai estudar esses fenômenos, tá? Então, quando eu começo a falar de estudar esses fenômenos, eu estou dizendo o quê? Que eu vou estar vendo essa ideia de passar corrente elétrica através de uma reação química, tá? Ou seja, tem uma reação química acontecendo que vai gerar uma corrente elétrica, ou ao contrário, né? Uma reação química que só vai acontecer se eu aplicar energia. Então, a pilha, ela fornece energia, tá bom? E a eletrólise precisa de energia para acontecer. Então, tem essas duas diferenças, tá bom? Pilha fornece energia, eletrólise precisa de energia para acontecer, tá bom? Temos momentos em que eu posso ter tanto a eletrólise quanto a pilha funcionando juntas, tá? Que é no caso, então, a bateria de um celular. Ela funciona através de eletroquímica. Tá? Então, para que o celular funcione, eu preciso dele ligando a tela, tem os aplicativos funcionando, eu preciso de uma corrente elétrica química que é fornecida pela sua bateria, tá bom? Só que o que acontece? Vai caindo lá o percentual de energia. E o que acontece? A gente vai lá e pluga o danado de novo na tomada. O que acontece? A tomada carrega. Então, primeiro momento, quando ele consome, o celular está consumindo energia, ele está usando a função pilha. Quando ele começa a recarregar a energia, ele já está usando a função eletrólise, tá? É a mesma coisa da bateria do carro, aquelas pilhas recarregáveis. Então, eu tenho um momento de pilha fornecendo e eletrólise recebendo energia, tá bom? Então, esses dois conceitos, tranquilão para vocês? Tranquilo. Facinho, né? Como eu falei, a eletroquímica mudou o meu modo de ver algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Mas, por exemplo, o que é o fenômeno eletroquímico? Por que diabos, por que cargas d'água eu tenho a corrente elétrica saindo da tal da pilha? Alguém arrisca aí dizer para mim, por favor? Porque a pilha, digamos assim, solta a energia dela? Desculpa, não entendi. Repete. Eu não entendi a pergunta. O que você falou? Como seria... Por que a pilha fornece energia? Tá? Então, eu tenho uma corrente, eu tenho uma reação química acontecendo, tudo bem, a gente sabe que é através de uma reação, mas o que essa reação faz para que gere uma corrente elétrica para mim?
Adriano, pergunta difícil. Eu acho que Uhum. a reação química seria, digamos assim, eu acho que os elétrons, eu acho que os polos, os elétrons e os cátions estão lá. E Boa. quando você bota, por exemplo, uma bateria, que tem o lado positivo e negativo, tem essa variante. Então, digamos assim, eu posso estar falando uma coisa totalmente errada, mas eu acho que os elétrons vão e dão a energia pro lado, digamos assim, negativo da bateria. Tipo, meio que se teletransporta, né, como posso dizer, aquele sistema de atrair. Certo? E os cátions vão pro lado positivo. Digamos assim, essa troca. Essa troca, Então né? é como se fosse uma, tipo, conectei as duas pilhas. Aí os elétrons e o cátion vão ir, digamos assim, contra na bateria do dispositivo, tipo um controle. Aí dá energia. Eu acho. E que a gente tem que entender é o seguinte, Rafa, seu conceito de troca de elétrons está, diga-se de passagem, perfeito, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês compreendam agora comigo? Fechou? Quando eu começo a falar em eletroquímica, eu preciso ter uma corrente elétrica no sistema. Agora, vamos lá. Quando eu tenho a reação eletroquímica acontecendo, eu tenho um fenômeno aonde o metal, tá? Então eu preciso ter um metal na pilha, começa a perder elétrons, tá? Tanto que é assim. Ellison, você que é um cara aí, tem um conhecimentinho legal. Responda uma coisa. É mais fácil eu transportar uma corrente elétrica através de uma madeira ou de um fio de cobre? De um fio, né? Óbvio, fala assim, óbvio, né, professor? Meio óbvio, né, Ellison? E assim, então, Ellison, Verdade. pensa comigo. Por que eu estou usando metal para conduzir uma corrente elétrica e não a madeira? Por que a madeira não conduz? Porque a madeira não tem como passar energia? A madeira? Elétrons. Eu não tenho Elétrons. como passar elétrons pela madeira, Ellison. Vocês lembram? Vamos recapitular lá no primeiro médio, tá? No primeiro médio, a gente viu que todo metal ele forma ligação metálica e essa ligação ela tá o tal do mar de elétrons, onde está aquela bagunça, né? Os elétrons ficam passeando entre si, eles ficam naquela frenesia, eles ficam se movimentando, ficam andando, ficam agitados. Aí o que acontece? Quando eu coloco um cabeamento elétrico, ele começa a induzir os elétrons a se movimentar. Conforme esses elétrons se movimentam para um sistema, então vamos supor uma lâmpada que está sendo acesa, toda aquela energia nada mais é do que elétrons em movimento. Olha só que legal, elétrons em movimento. Então, pessoal, quando eu falo em eletroquímica, eu estou falando na troca de elétrons. O que vai me interessar ali é eu ganhar ou perder elétrons, ok? Entenderam essa ideia? Sossegado, né? Acho que nada muito difícil. Mas vamos lá. Vamos ter a seguinte ideia, tá? Na eletroquímica, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento de corrosão e de deposição, tá bom? Vocês vão ouvir muito eu falar assim, olha, quem corrói e quem oxida, tá bom? Perdão, quem oxida e quem reduz. Essa é a palavra mágica. Quem oxida e quem reduz. Turma, quando eu começo a falar em corrosão, então ele está usando aqui o exemplo da corrosão do zinco, né? Então eu tenho o zinco em estado sólido, onde ele vai perder 2 elétrons, tá? Então ele passa a ser zinco mais 2, e em sistema aquoso, olha só que interessante. Ele deixa de ser em estado sólido e passa a ser sistema aquoso. Mais 2 elétrons. O que são esses 2 elétrons? A corrente elétrica. É o que está circulando ali de corrente no sistema. Então, o que acontece? Eu tinha o zinco metálico, ele sofreu a corrosão, tá bom? Essa corrosão faz ele perder 2 elétrons para o sistema, se tornando o íon de zinco. Esse fenômeno, a gente fala que ele está oxidando, tá? Então, quando eu falo em oxidar, eu estou pegando o átomo na sua forma metálica. Pessoal, é importante citar isso. Eu estou trabalhando com metais, tá bom? Na sua forma metálica, e ele vai perder 2 elétrons.
Como a gente vai colocar isso numa equação química? Então, zinco, em vez de colocar o S aqui embaixo, eu posso pôr um zero em cima, como se fosse de graus Celsius, sabe? O zero aqui em cima do zinco. Isso significa que está em estado metálico, tá bom? Estado natural. Coloco a setinha. Não preciso falar se ganhou ou perdeu elétrons, tá? Quando a gente fala da equação química em si. E depois eu vou colocar a forma iônica dele, então zinco 2 mais ou mais 2, tá bom? Mais 2 elétrons, tá bom? Por que ele perde 2 elétrons? Pessoal, a gente pode perceber que o zinco ele passa a ter 2 cargas positivas. Como ele passa a ter 2 cargas positivas, para ele sair do zero, ele tem que perder 2 elétrons, tá bom? Então, quando ele perde 2 elétrons, ele vai para a forma iônica, então ele deixa de ser zinco 0 e passa a ser zinco mais 2 elétrons de energia, tá bom? E no caso oposto, tá? Pode acontecer o processo inverso, que é a deposição. Ou no caso, para nós, a tal da redução. Então, eu tenho ali o cobre mais 2, tá bom? Na forma aquosa. Então, assim, o cobre foi adicionado na solução, cobre iônico, tá bom? E eu começo a adicionar elétrons. E esses elétrons, eles vão começar a se agregar naquele cobre, levando o cobre, então, à sua forma sólida. O que é essa forma sólida, pessoal? O que é? É a forma metálica. Agora que vem a sacada. Então, eu tenho a oxidação do zinco e eu tenho a redução do cobre, reduzindo ao seu estado natural, oxidando a sua forma iônica. Tá bom? O que é legal falar aqui, pessoal? Esse processo, onde eu tinha o zinco passando para zinco metálico, perdão, eu tinha zinco metálico passando para zinco iônico, tá? Ele está fornecendo energia para o sistema, porque ele está perdendo elétrons. Então, ele é uma pilha. Agora, se eu pego o cobre mais 2, ganhando esses 2 elétrons, eu precisei aplicar 2 elétrons para que a reação ocorra, o que acontece? Ele é uma eletrólise. Tá? Então, eu tenho os 2 momentos ali. Eu tenho tanto o momento de pilha, que é o doando elétrons, quanto a eletrólise, que é recebendo os elétrons. Tá? Então, tem os 2 momentos ali, as 2 situações. Oi, Rafa, manda! E isso aí seria, digamos assim, eletrólise quando você está recebendo, seria, por exemplo, pilhas recarregáveis? Também funciona. Porque o que é a pilha recarregável? Nada mais é do que uma bateria, né? Eu perdi os elétrons, eu vou gerando uma perca de elétrons, ou perda, não sei como se fala direito, né? Eu vou tendo essa perca de elétrons. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais fazer o aparelho funcionar. Porque eu não tenho... Desculpa, pessoal, você já é feio. Eu não tenho uma quantidade de elétrons suficiente rodando no sistema para que o meu aparelho funcione, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá colocar aquela pilha recarregável de novo lá no carregador, e aquele carregador vai fazer o quê? Vai começar a jogar elétrons para a solução, tudo bem? Então, essa solução lá na parte interna, o que vai acontecer? Ela deixa de ser zinco iônico, zinco mais 2, e passa a ser o quê, então? Zinco em estado sólido, zinco metálico. Ok? Entendeu, Rafa? Mas, por exemplo, se tem essa questão da pilha da bateria, na teoria todas as pilhas não seriam recarregáveis? Aí que tá o X da questão, Rafa. O tipo de metal que eu uso, tá? O tipo de metal é que vai dizer se aquela pilha vai ou não ser recarregável, tá? E uma outra coisa, não adianta, por exemplo, usar um material, então, por exemplo, prata, tá bom? Prata, ela pode tanto... Eita lasqueira, é que vi você bocejando, agora ficou assim. A prata, por exemplo, ela pode tanto ser uma doadora de elétrons quanto uma receptora de elétrons. Ela tem os 2 caminhos, da ida e da volta. Mas o que acontece? Não adianta eu usar prata, sendo que o custo dela é muito alto, tá? E também o potencial energético dela, tá? O DPP, que a gente chama, seja muito baixo, né? Porque aí não vai ser eficiente. Então, a gente tem que procurar um tipo de material eficiente, um tipo de metal eficiente, que possa ter a troca ali de elétrons, né? Tanto que
As pilhas convencionais, elas são à base de zinco e chumbo. Já as baterias de carro, bateria de celular, é a base de lítio com fosfato. São outro material completamente diferente. Mas aí você fala assim para mim, tá, professor, mas então por que toda pilha não é a base de lítio e fosfato, né, que a gente chama de lipo? Eu vou falar para você simplesmente por causa do custo e também da periculosidade, tá? Porque assim, uma bateria que só descarrega, para ela é tranquilo, ela só está perdendo elétrons, tá? Agora, quando eu começo a aplicar elétrons, eu imagino o seguinte, olha a situação. Imagina que eu pego uma bateria ali, então no caso uma lipofosfato, e começo a adicionar corrente elétrica nela, tá bom? Então eu vou adicionando elétron. Vai chegar uma hora que eu vou estar no limite da quantidade de elétrons que aquela bateria suporta. E o que vai acontecer? E eu continuo adicionando. Sabe o que acontece com essa bateria? Ela vai ter um excesso de elétrons, vai ter um excesso de carga e, consequentemente, ela vai explodir. Então, pilhas, quando eu tenho excesso de carga elétrica ali, do que o material consegue comportar, eu posso gerar uma explosão daquele material, daquela pilha, tá? E isso é o perigo. Professor, Oi, Maísa. sabe quando a gente coloca uma pilha em um brinquedo e você deixa muito tempo lá e depois quando você vai ver ela explodiu? Aquilo acontece porque ela tá velha ou é por isso que o senhor tá falando? Não, que no caso ali, eu já passei muito tempo ali dentro da pilha, aquele brinquedo já absorveu muita energia nela, tá? E o que vai acontecer? Olha só. Você não concorda comigo que na atmosfera terrestre a gente tem umidade? Tem sim. Lógico. Hoje está complicado. Então é o seguinte, mas desculpa, tá, gente? Tá Eu tenho tudo aqui o bem. zinco, tá? É por causa do friozinho também, né? Então eu tenho aqui o zinco, tá bom? Então vamos usar o zinco como exemplo. Ele começa a distribuir ali carga elétrica e ele vai começar a formar íons, tá bom? Agora imagina o seguinte, que eu tenho uma grande quantidade de íon ali dentro daquela solução, dentro da minha pilha, tá bom? Só que está tudo confinado dentro do sistema, blindado, que ele tem uma blindagem. O que acontece? Quando a pilha começa a estourar, eu tenho a umidade entrando por aquela blindagem, transformando todo aquele íon metálico em um íon aquoso, e, consequentemente, ele gera uma corrosão no metal. Então, a água, querendo ou não, ela é um fator que vai precipitar, vai estimular que ocorra a troca de elétrons. Porque nós vimos anteriormente, lá em fisicoquímica, que a água ela sofre um processo chamado ionização da água, tá? Que gera o produto iônico da água, que é o KW. E esse KW, a água, só de estar lá dentro, ela já vai gerar uma troca de energia, vai ter o processo de corrosão da blindagem, então, consequentemente, tudo aquele material que está lá dentro, já em estado aquoso, vai entrar em mistura com água e vai escorrer pelo brinquedo, tá? Então, tem a ver por causa da umidade do ar. Em ambiente muito seco, eu não vou ter esse problema com tanta agilidade, tá bom? Lembrando também que o brinquedo está consumindo constantemente a energia da pilha, né? Da bateria, no caso. Ok? Eu tenho outra pergunta. Eu vi na internet, né, enquanto eu estava aí, eu fui ver uma imagem de como que é uma pilha por dentro. Aí tava falando que tem zinco em pó. Mas por que tem que ter zinco em pó? Ele é útil para alguma coisa? Na condutividade? Tá, então é o seguinte. Oi, Sarinha, tudo bem? Assim, mas o que acontece? Por que eu vou usar o zinco em pó? Vamos fazer um retrospecto um pouco em fisicoquímica, ainda do segundo médio. Quais são os fatores que vão alterar a velocidade de reação de uma reação química? Então, nós temos temperatura, pressão, concentração. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Concentração. Tem como eu mudar a concentração da pilha? Do metal? Não, já está no limite. Sim. Pressão. Tem como eu mudar? Não. A pressão também não. Porque a gente está falando em metal, né? O metal não vai influenciar a pressão. Temperatura. A pilha não vai trabalhar na temperatura alta. E eu também não vou botar uma pilha no fogo, né? O que você
será que acontece? Não faça isso. Tem Não, como você bem diminuir, não é? dá muito ruim. Dá muito ruim. E se eu for no meio do mato e tacar uma pilha no fogo? Aí... Não faz isso. Vai dar muito ruim. Não. Dá Eu muito vou ver ruim. um vídeo na internet pra ver se tem alguém que fez. Mais Deve seguro. Depois a gente Corre. tem lá, catalisador. Eu tenho catalisador ali no sistema? Não. Tem? Não tem? Então tá, não tem. Eu não vou ter um catalisador. Mas o que eu tenho lá? O que eu posso usar? Superfície de contato. Lembre-se, quanto mais fragmentado, maior é a minha superfície de contato, mais rápida é a minha reação. Então, ele tem que estar em pó para acelerar a reação. Tá? Então, Entendi. então, você deve ter visto também que ele tem uma fita de grafite, que vai fazer a corrosão. Peraí. É que o grafite Foi isso mesmo. que o grafite ele é condutor térmico e elétrico. Então, ele é um excelente condutor. Então, por isso que eles usam o grafite. Ok? Uhum. E esse tubo isolante que é polieteno, é do quê? Polieteno que é é esse? um polímero. É uma espécie de plástico, tá? Assim, É um plástico. uma espécie. O polieteno, ele é uma coisa que a gente chama de polímero, tá? São moléculas muito grandes. Se tudo correr conforme eu planejado, né? Até o final do ano, eu vou entrar em polímeros com vocês, que é a parte da química orgânica que eu particularmente acho muito legal. Se não der, terceiro médio, logo de início, é polímeros que a gente vai discutir, tá? Mas o polímero são moléculas muito grandes e, consequentemente, elas são isolantes térmicas também, tá bom? E por causa do tipo de ligação química que ela tem. São ligações covalentes. As ligações covalentes não conduzem corrente elétrica. As duas únicas que conduzem são a ligação iônica e a ligação metálica. Não esqueçam disso, tá bom? Tudo bem? Bom, não ponha no fogo, dá ruim. Tá bom? Tá bom. Se quiser ver o pessoal na internet. Faz o teste. Eu vou ver na internet Conta pra pra ver o gente. que acontece. O que acontece depois? Esquece a Sara. A Sara falou bobagem, esquece a Sara. A Sara mudou o cabelo, por isso que ela tá se achando, porque tá bonitona, né? Mudou o cabelo. Hoje tá muito legal. O Rafa de... Cadê? Eu não vi o cabelo da Sara. Como assim? O Rafa tá com Aqui, mãe. um roupão muito bonito, muito elegante, por sinal. Tá bonito mesmo, Sara. Agora a Sara tá Quem com esse cortou seu cabelo? Hã? Quem cortou seu cabelo? Foi você mesma? Não me dera. Queria estar louca assim. A mulher passou a maquininha que eu Travou tudo. gelei. Tá mesmo, tá gravando tudo. Mas deu pra entender. Só entendi que a mulher passou a máquina. E, Adriano, sabe qual é o problema? É que eu tô deixando meu cabelo crescer para fazer o corte, tipo, no estilo da Sara. Só que ela fez primeiro. E agora vai parecer que eu tô copiando. Meu amigo. É diferente de você, eu tenho cabelo. Nossa! Parou, sem briga, vocês, por favor. Bom, turma, então vamos dar continuidade aqui, tá bom? O que acontece, tá, turma? Metais, para poder gerar essas pilhas, tá? Eu preciso tomar cuidado, tá bom? Porque eu preciso saber quem é reativo com quem. Então, eu tenho que saber quais tipos de metais vão interagir com outros tipos de metais. Esse é o grande X da questão. Então, no caso aqui, a gente está vendo a seguinte equação, né? Então, eu tenho zinco sólido, né? Então, aqui essa equação bonitinha. Zinco sólido formando zinco em forma iônica mais 2 elétrons. Lembrando que esse é o momento da corrosão, tá bom? Ou, no caso, eu estou oxidando, tá bom? Depois eu tenho ali o cobre aquoso, cobre mais 2 elétrons, formando o cobre metálico. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho o zinco ele sofrendo a oxidação, ele está doando esses 2 elétrons, tá bom? Esses 2 elétrons eles vão fazer o quê? Eles vão lá para o cobre, porque o cobre ele é mais receptivo, ele tem mais facilidade de receber esses elétrons. Então, consequentemente, quando ele recebe os elétrons, ele vai passar por um processo de redução. Então, a gente diz que o zinco oxida e o cobre reduz, tá? Então, o que vai acontecer nessa equação?
Eu tenho os dois princípios. Eu tenho, então, o zinco doando elétron e formando o íon. E eu tenho o cobre em forma iônica recebendo os elétrons e virando forma metálica. Como a gente já viu lá anteriormente, né? O elétron do lado direito eu corto, o elétron do lado esquerdo eu corto e baixo toda a equação, formando, então, a equação global. Tá bom? Então, a equação global ela vai ficar da seguinte forma. Zinco metálico mais cobre iônico vai sofrer uma reação química, que é a setinha, formando zinco iônico mais cobre metálico, tá? Esse processo, gente, dessa troca de elétrons, esse processo para eu conseguir o cobre em forma metálica, tá? Ou seja, eu conseguir reduzir o cobre, ela é muito usada em laboratório e na farmacêutica, tá? Porque esse processo ele acaba saindo muito mais barato, muito mais eficiente do que simplesmente ele tentar gerar o novo material ali, tá? Então ele trabalha com oxirredução para facilitar. A oxirredução também, ele é utilizado, agora o Edson vai sacar o que eu vou falar, é usado na cromagem de alguns materiais, tá? Eu falei do Edson porque ele curte carro também, né? Então por isso que eu falei. Né, Edson? Ele tá mais novo que o pai. É isso aí mesmo. Carro, moto. Então, toda aquela peça cromada, ele tem que passar por um processo eletroquímico, tá? Para poder funcionar, para gerar o depósito do cromo. Ok? Bom, turma, então, o que eu precisava falar com vocês hoje, por hoje, era isso, tá bom? Eu sei que veio pouca gente, mas é importante que vocês compareceram. Agora eu vou parar de gravar. Vamos lá.